Olá, aqui é a Bruna Vieira, jornalista e escritora. Hoje estou aqui tendo a honra de estar com a doutora Aline Bortoliero. Isso. Ah, falei certinho. Estamos aqui no programa Deu Praia do portal Aqui Vale, que veio para o litoral. E vamos falar hoje de um assunto muito importante, que é cuidado da pele no verão. Adianta só passar o protetor? Nós vamos saber tudo. Hoje a gente vai contar tudo para vocês. É um prazer estar aqui, viu? Maravilhoso. Então vamos lá, doutora Aline, no seu dia a dia aí do consultório, quais são os principais problemas de peles que aparecem? Na dermatologia a gente tem uma gama de doenças, né? Que a gente trata pele, cabelo e unha. Mas aqui no litoral o que a gente mais vê de recorde são micoses, né? Manchas, que é o melasma, e queda de cabelo. São as causas maiores que a gente vê no consultório. E esses aí, como cuidar de tratar cada um desses? Aí E lembrando também dos cânceres de pele, viu? Verdade. Aqui a gente tem bastante casos de câncer de pele e lesões pré-cancerígenas, tá? Então, assim, pensando na parte de manchas, a gente tem que lembrar que sempre não tem jeito, tem que usar protetor solar diariamente. E a gente pede para usar e reaplicar esse protetor de 2 em 2 horas. Não sei se quer perguntar de quanto tempo? 2 em 2? A gente pede para usar de 2 em 2 Quem horas. faz isso, gente? Então, Eu não conheço. E assim, eu até falo para os pacientes, olha, não precisa lavar o rosto para passar o protetor novamente. Pode fazer, eu falo que é como se fosse um reboco mesmo. Eu achando que eu tô fazendo certinho, antes de sair de casa, passei o protetor, tô protegida. Não. Nada. E se vier assim, o protetor protege 12 horas, 8 horas, não. A Sociedade Brasileira de Dermatologia orienta, e a gente também orienta, para usar o protetor a cada 2 horas, reaplicar a cada 2 horas. Quem tem contato com luz visível, que é a luz do celular, a luz do tablet, de computador, LED de um modo geral. Todo mundo, praticamente. Completamente nesse mundo digital que a gente vive, a gente pede para usar um protetor com cor. Então, assim, gente, não é para usar base achando que já é um protetor solar. Tem que usar o protetor solar com cor. Tá? Porque a cor protege mais contra a luz visível. E aí previne as manchas, melasma, que são aquelas manchinhas indesejáveis que a gente não quer. Mas como assim? Você compra um protetor igual com cor? tem... Ele já vem escrito protetor solar com cor, ou color. E aí, como a gente... Mas não é igual maquiagem base. Parece uma ela lembra uma maquiagem, tá? Ela tem alta cobertura, lembra uma maquiagem, mas não é maquiagem, é protetor solar com cor. E a pele brasileira é uma pele mista, né? Não tem uma pele, a gente não tem um tom só de pele. O bacana é que as farmácias agora, elas têm essa várias cores pra gente poder escolher ver o tom que combine com a gente. Gente, super legal. Muito maravilhoso, adorei. Mas a gente tá falando, por exemplo, dessas principais aí probleminhas que aparecem, como cuidar, enfim, dessas outras... Em relação às manchas e lesões pré-cancerígenas ou câncer de pele, sempre usar protetor solar, reaplicar de 2 em 2 horas. A gente tem outras alternativas também, acima do protetor solar, a gente pode usar acessórios como chapéus de aba larga, roupas com UV, com fator de proteção, né? Óculos escuros com UV, porque aí protege também como uma barreira física. Perfeito. Tá? Evitar o sol naquele horário de pico, das 10 da manhã às 16 horas da tarde, porque é a hora que o ultravioleta está mais intenso, que é o UVB, e risco maior de ficar com vermelhidão e queimadura. Então a gente pede para evitar nesse horário a exposição direta ao sol. Muito bem. E existe alguma diferença nos cuidados da pele, assim, de quem mora no litoral e dos turistas? Sim, a gente nota que, assim, o turista, ele tá, por exemplo, quem mora em cidade que não mora no litoral, ele tá mais acostumado em ambiente interno, né? Ele não tá tão acostumado com uma área externa. Então, o risco, se ele tiver uma pele mais clarinha, o risco de ter uma queimadura é maior. Então, a gente tem que ter um cuidado, lembrando que quando a pele fica vermelha, quando você tem a queimadura, sabe que você fala assim, nossa, ficou igual um camarão. Fiquei queimada. Fiquei igual um camarãozinho. Então, isso é arriscado. Arriscado desenvolver futuramente melanoma, que é um câncer de pele, tá? Então, assim,
Evitar deixar a pele daquele jeito. Quem for vir para o litoral, que é maravilhoso aqui no litoral, aqui, gente, aqui é um paraíso, realmente, não é? Oh, Uma delícia, mas assim, tem que lembrar que tem que ter uns cuidados a mais, porque a pele tá uma pele mais clara, uma pele que não tá bronzeada, então aí há um risco maior de queimadura. e a umidade do ar, o calor, a água do mar também interfere na pele? A água do mar interfere mais no sentido de ressecamento, né? Tanto de cabelo, de fio, quanto pele, porque a água de sal, salgada. Então, assim, saiu do mar, toma uma ducha, né? Toma um banho, tudo, secar bem entre os dedinhos do pé para evitar micose, tá? Para evitar a umidade ali naquela região. E os cabelos, cuidados com os cabelos. Eu gosto muito de Cabelo também cabelo, porque o Olha cabelo, o isso. que acontece? O cabelo queima, tem sabia que o doença, cabelo tem queima? doença de cabelo? Tem, doenças de Cai couro cabeludo, cabelo. tem queda de cabelo, tem um monte de coisa. Mas o cabelo, a gente pede para hidratar o cabelo antes de ir na praia, né? Com piscina, por exemplo. Passar um creme mesmo. Piscina que é por causa do cloro. Já viu que o cabelo fica verde? Quando você tá com Já vi no isso, cloro. com Então, certeza. aí a gente pede para molhar o cabelo antes com água Filtrada, enfim. filtrada, água sem cloro, Sim. né? E aí você usa um creme, um hidratante, e você entra na piscina ou no mar para evitar que quando você faz esse processo, o fio, o poro dele não fica tão poroso, então há menos dano na haste capilar. Então é bacana você hidratar sempre Muito com o legal. haste capilar, que aí você fica com cabelo saudável. É legal ter cabelo praiano, né? Hoje eu falei que eu tô com cabelo praiano. Olha só, tá lindo. E ela falou que nem arrumou, eu falei, nem Eu precisa. falei assim, E assim, no verão, tem mais atendimentos? Aumenta pela demanda de turistas que vêm, ou os próprios moradores aqui do litoral mesmo? sim, assim, é cíclico porque no verão, muitas pessoas aqui do litoral, né, já estão de férias e preferem passar no médico por conta das férias. Considerando que aumenta a população local aqui da região, a gente atende mais pacientes também, né, por conta do aumento da população local. Mas assim, a maioria das vezes está relacionado às vezes com uma alergia que a pessoa tenha tido, ou picada de inseto, que aqui também é muito comum, picada de inseto, e as queimaduras solares, né? Que a gente reforça o tempo inteiro, que é para evitar a exposição direta ao sol, usar o protetor, mas você sabe que ainda, infelizmente, há essa negligência de uso do Não é uma protetor. cultura ainda, né, de passar constantemente o protetor. Agora, tem uma dúvida. E é quando tem sol no verão que passa protetor ou Não, sempre? gente, o protetor tem que ser usado diariamente, Todos os dias. todos os dias, faça sol, faça chuva, mesmo com o tempo nublado. Porque você tem que imaginar assim, ó, para vocês gravarem e nunca mais esquecerem. Suponhamos que você esteja em casa e aí chegou lá a vizinha. Clindom! Oi, você pode vir aqui fora, ou o correio, ou o carteiro, sei lá, Sim. qualquer entrega. Você vai falar assim, não, peraí, que eu vou passar meu protetor solar, esperar 30 minutos para fazer o efeito, e aí eu vou aí. Ninguém faz isso, gente. Então, assim, acordou, ó, dica da Dermato de Caraguá. Acordou, escovou o dente, passa protetor solar. Na hora do almoço, escovou o dente, passa protetor solar um hábito. novamente. E vai reaplicando por cima. Pelo menos 4 vezes ao dia e a pele vai estar tinindo. Gente. Depois, daqui a 10 anos, vocês me falam como é que vai estar. Vai estar muito melhor a pele. Então, essa é já ir para a próxima pergunta. Com o passar do tempo, com a exposição constante ao sol ao longo dos anos, especialmente para quem se expõe mais, como os moradores da cidade, como que ele deve fazer? É o protetor que é o segredo? Além do protetor, horário, né? hidratar a pele, alimentação, tá? A gente não pode esquecer da alimentação, gente, assim, Como a fundamental alimentação hoje em impacta a dia. pele? E sim, impacta mesmo. Tá? Então, assim. Que alimentos gordurosos? Evitar tipo, alimentos processados, alimentos gordurosos, ricos em açúcar, deve evitar, porque o açúcar a gente sabe que ele é um vilão, ele destrói colágeno, tá? Destrói colágeno. E, então, assim, evitar o açúcar, evitar esses alimentos que a gente chama de alimentos inflamatórios. Então, melhor, né, você usar frutas, comer frutas, verduras, agora no verão, sempre
alimentos leves, né, para evitar que você tenha uma sobrecarga aí da digestão. E a ingestão de água, não podemos esquecer de beber água, viu? Beber água com mais frequência, né? Perfeito. De golinho em golinho, né? Não tomar tudo de uma vez. Não, toma de golinho em golinho, vai tomando aos pouquinhos e aí você, quando vê, já deu a quantidade desejada que tem que tomar. Muito bom. E aquelas pessoas que trabalham diretamente no sol, constantemente, como os vendedores de praia, o que ele deve fazer? Olha, eu fico até orgulhosa, eu tô observando agora aqui no litoral, outro dia eu fui na praia e eu vi, assim, com uma frequência, os vendedores se protegendo, sabe? Eu fiquei orgulhosa, falei para eles, olha, parabéns, eu sou Geralmente com as dermato roupas, né? né, eles estão usando roupa mesmo comprida de fator UV, aquele chapéu que tem aquela proteçãozinha aqui atrás da nuca, É porque a mulher tem um verdade, cabelo, o é. homem não tem, né? Então eles estão usando com aquela abinha aqui atrás, a roupa comprida, o óculos, chapéu de aba larga, mas assim, além de evitar o horário de sol de forte, de 10 às 16 horas, usar protetor solar e usar as roupas, chapéus e óculos Pra escuros. proteger. É muito importante o uso também dos óculos escuros para prevenir, para evitar catarata, evitar o pterígio, que é aquela carnezinha do olho que as pessoas Verdade, muito falam. sol, Sim, daí aumenta a sim, chance de sim, catarata e outras sim. coisas, Então, usar óculos né? escuros com um fator UV, tá? Tá. Não vale. Aquele xing-ling. Como o vento e a maresia influenciam no ressecamento e no envelhecimento da pele? Influencia bastante. Então, por isso que é importante a hidratação, Assim, eles hidratar. falam, o sal O da... sal resseca, o Hum, sal, a maresia resseca, e por isso que é importante a hidratação. E depois que você sair do mar, já entrar e tomar uma ducha. Evitar ficar com roupa molhada, sunga, biquíni molhado, para evitar risco de micoses, né? Principalmente as candidíases, que acaba tendo uma mais frequência no verão por conta da roupa úmida que não trocou. Nossa, o uso diário do protetor é ainda negligenciado. E quais são os principais erros? Tem a forma de passar, Tem. quantidade, Tem uma uma aula tem, prática tem, aí. tem a quantidade. Eu falo assim, se tem dúvida, eu falo a regrinha dos 3 dedos da mão, tá? E aí você passa uma camada, espera um pouquinho e passa outra camada. A gente pede que seja reaplicado a cada 2 horas e tem que passar, gente, numa camada espessa. Eu sei que o protetor solar, ele não é ainda considerado no Brasil um medicamento, então o que acontece? Os pacientes, eles acabam economizando, né? Vou passar um pouquinho porque vem só Passa bem. 50 ml, então acaba passando um pouquinho. Mas tem que passar realmente uma camada grossa, uma camada mais generosa. Se tem dúvida, passa e reaplica, faz uma segunda passada do protetor, que aí a eficácia dele é melhor. E assim, a pele fica oleosa depois que passa, isso Quando daí você. não. Não, tem fundamento sim. Quando você tem uma pele oleosa, agora a gente tem vários subtipos de protetor e os veículos. Veículos é como se fosse a substância dele, não é a substância, é o de como ele é formado. Então, tem o gel, tem o creme, tem spray. Tem em oil free, toque seco. Então, assim, aqui no litoral, eu gosto mais de toque seco por conta da umidade que a gente tem aqui, por conta da maresia, né? Então, eu acabo orientando o paciente a comprar aquele com toque seco, que fica com uma coisa mais Melhor. agradável e o Isso. paciente adere melhor. Ele Perfeito. acaba usando o protetor mais vezes. Porque se ele passar um protetor que fique oleoso, vai acontecer o quê? Vai escorrer no olho, vai lacrimejar, vai incomodar de um modo geral, ele acaba não aderindo à proteção correta. Eu acho que essa daqui você já respondeu. Além do protetor, quais outros cuidados para prevenir a pele? Então, é as roupas, é o creme para o cabelo. Hidratação, alimentação. Que cuidados especiais devem ser adotados por crianças e idosos na Nossa, praia? pergunta sensacional essa. Gente, criança, assim, crianças e idosos. Crianças, protetor solar acima de 6 meses de idade, tá? 6 meses já passa. Antes de 6 meses, é ideal não levar à praia, não ficar em exposição direta para o risco de queimadura. Então, a gente pede para usar protetor acima de 6 meses, além das roupinhas UV, evitar aqueles horários de pico,
tá? Evitar aqueles horários de sol muito forte, lembrar da nossa velha, antiga, da vovozinha, cuidado com a insolação, realmente tem que ter cuidado com a insolação, tá? Para não ter risco de ter diarreia, ter desidratação, assim como os idosos. Eu sempre brinco, o idoso é parecido com criança. A gente volta a ser criança. Eles evoluem rápido, né? Então, de manhã tá de um jeito, de tarde tá de outro. Então, a orientação é protetor solar, tá? E hidratação. Hidratação oral. Lembrar que o idoso não tem sede. Sabe que o idoso quase não tem sede? A gente tem que ficar lembrando pro idoso, olha, vamos beber uma aguinha. O corpo de... Ele não lembra. Não lembra muito, então a gente tem que ficar lembrando o idoso para beber água. Então é importante essa questão da hidratação, tá? Não privo ninguém de ir à praia, eu acho que praia é um lazer que nós temos aqui de graça, que maravilhoso, só tem que ter responsabilidade. Ao invés de você ir naqueles horários de pico, tenta ir ou muito cedo ou mais tarde, no finzinho do dia, e aproveitar o verão. Maravilhoso. Bronzeamento. Ainda é visto como sinônimo de saúde? Como mudar essa percepção? A gente contraindica o bronzeamento, porque assim, o que vocês têm que lembrar, o bronzeamento, a partir do momento que você bronzeia a pele, você danifica o DNA da célula. Quando você danifica o DNA da célula, você tem risco de mais tarde você ter lesões não desejáveis, como manchas, lesões de pré-câncer e câncer de pele. Então, a gente contraindica o bronzeamento. Não existe o bronzeamento natural, sabe? Que às vezes a pessoa fala assim... Eu vou todo dia das 7 às 8 tomar sol. Pra ficar queimada, bem morena. Tomar várias vitaminas, às vezes tem uns alimentos. Cenoura. Esses alimentos, a cenoura, que são os beta-carotenos, o que eles fazem? Eles fazem como... Eles acumulam a substância na pele, então ele dá uma tendência de você estar com um bronzeado bonito, mas na verdade é uma impregnação do beta-caroteno que está na pele. E é até interessante porque ele acaba protegendo a pele, o DNA. Só que a gente contraindica o bronzeamento direto, tá? Tanto bronzeamento de sol quanto bronzeamento artificial. Olha. A gente contraindica porque tem risco de câncer de pele. É basicamente isso que tem que ficar gravado para vocês, tá bom? Agora, pergunta aí ampla. Quais sinais na pele devem servir de alerta para procurar um especialista? É importante isso. Então, assim, vamos supor que apareceu uma manchinha, ou uma feridinha que não cicatriza, ou uma pinta que está mudando a cor, mudando o formato, mudando o aspecto, crescendo. E a maioria das vezes o paciente nota isso. Ele fala assim, doutora, eu não tinha essa pintinha mudou, essa pintinha cresceu, eu não tinha isso daqui. A maioria das vezes. Há casos que tem pacientes que não se autoexaminam, mas a maioria sim. Então, quando for visto isso, tem que procurar um médico dermatologista para um diagnóstico precoce, o tratamento precoce e assim a resolução do caso. Então, feridinhas que não cicatrizam, manchas que estão mudando a cor, ou pintas, né, que estejam mudando a cor, mudando o aspecto, crescendo, doendo, coçando, tem que procurar um médico dermatologista. Lembrando que o câncer de pele é o câncer mais comum do país. E como Sabia disso? Como que eu descubro? Eu tô com manchinha na pele? Então, você viu, primeiro que a gente orienta para o paciente passar, todo mundo deve passar em consulta dermatológica uma vez no ano, como rotina, tá? Uma vez no ano passar numa consulta como rotina para você ter todas as orientações, que você vai ser examinado do corpo inteiro, né? Do couro cabeludo, pele, unha, enfim. E se você notar que tem eu tenho uma espinha que não cicatriza, eu tenho uma manchinha que está mudando, que está crescendo, que está mudando o aspecto. Isso sim, vocês têm que se preocupar, porque há um risco de ser câncer de pele. Aí tem que ser abordado pelo médico dermatologista. Tá, e o tripé então é pele, cabelo e unha. Dermatologia cuida de pele, cabelo e unha. E unha? Tipo, o que acontece com unha, gente, unha. Vocês têm, unha, às vezes a pessoa fala assim, ai, mas só unha... tem micose, não é isso? Não tem só micose em unha. Existem outras doenças que podem acometer as unhas. Doenças inflamatórias, como psoríase, como líquen, tumores. Pode ter tumores na unha, câncer que pode dar na unha.
né? E às vezes, muitas vezes, o paciente tem uma queixa, unha fraca, unha que tá lascando, unha que tá com uma coloração Existe isso? diferente. É Existe. alimentação? O que que Pode é? estar Ou é o relacionado com. biotipo da Não, pode estar pessoa? relacionado com alteração hormonal, pode estar relacionado com deficiência de vitamina, com deficiência de minerais, pode estar relacionado com doenças sistêmicas que a pessoa tem aí e não está sabendo, entendeu? Então é importante a saúde da unha, né? E olha aqui para quem come unha. Quem come Básico. unha, a gente chama isso de onicofagia, quando a pessoa tem o hábito de roer unhas. Geralmente isso é uma manifestação de ansiedade. É, E aí, assim, a gente pede para fazer um tratamento emocional. pensando na questão da ansiedade. É Ah, isso. daí associa junto com uma É, terapia, sim, psicólogo, sim. É enfim. porque mesmo você falar assim, ah, vamos usar um esmaltinho X para você Que tem o controlar gosto aquilo ali, lá, ele vai dar um jeitinho de arrancar aquele esmalte e voltar ruim a unha, né? com certeza. Quais são, para estar concluindo aí as dicas para quem quer curtir o verão e sem esquecer aí do cuidado da saúde da pele? Então, aproveitar o verão, aproveitar o litoral, esse litoral lindo que nós temos aqui, Caraguá, Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião. Gente, aqui é um paraíso, né? Amo Maravilhoso. também, amo. Eu sempre falo assim, aqui a gente não priva ninguém de ir à praia, ninguém de tomar seu banho de mar e tudo, só tem que ter responsabilidade. Então, qual que é a responsabilidade? Evitar aqueles horários de sol intenso, onde tem né, o fator de UV mais alto. Quando for à praia, 30 minutos antes, passar o protetor. É importante esses 30 minutos, porque E o não é então, protetor... a gente faz tudo errado. E chega na praia e passa, daí já não E vai adianta. na água, né? Aí E já aí já entra tira na água, aí já tirou o protetor, aí não tá funcionando. Então, assim, são 30 minutos antes, tá? Investir nas roupas, eu acho que é um investimento, Com né? Quer ver certeza. uma coisa bacana? UV, né? Quer ver uma coisa bacana que eu acho que é A legal? de Para dirigir as ginástica, né? luvinhas. Sabe para dirigir as luvas? Verdade. Eu uso há mais de 10 anos. Mas por que que protege do sol? Protege, porque quando a gente tá assim com o volante, dirigindo, para não dar aquelas manchinhas escuras na mão. Então você usa a luvinha, investe nisso, que é bacana. Gente, olha. Chapéu de abas largas, tá? Óculos escuros e barracas, guarda-sol, enfim. E aproveitem o verão, andem de bicicleta, né? Façam trilha, se hidratem, caprichem na alimentação leve, com vitaminas, com frutas, verduras, saladas. É isso. E fala um pouquinho que você atende aqui em Caraguá, um pouquinho o que você estudou, das suas especialidades, do seu consultório, Ai, hospital bacana. regional, vai lá. Eu sou do interior do Rio. Eu me formei em 2003. Eu moro aqui em Olha, Caraguá fiz dermato em São Paulo, no Hospital Darcy Vargas. Eu moro aqui em Caraguá desde 2006. Eu trabalho no SUS, eu trabalho com SUS e particular, então assim, no SUS eu já trabalhei no hospital regional, né, que você já falou, já trabalhei no AME durante muitos anos, no Ambulatório olha. Médico de Especialidades aqui de Caraguá. Atualmente eu trabalho na prefeitura também. Trabalho no consultório, né? Cursos a gente faz um monte, né? O último que eu Se fiz agora é de atualiza. tricologia, Que é que eu isso? tô de doenças do couro cabeludo, quedas de cabelo. Eu atendo de tudo, mas assim, eu gosto Gente, muito de tricologia, também gosto, relacionado a calvícies, de alopécias, de um modo geral. E a gente tem que estar sempre se atualizando. O médico nunca para de estudar. Quando tem um paciente que fala assim, eu quero fazer medicina, eu falo assim, a medicina, você tem que ter 2 talentos, gostar de tá? estudar. Primeiro, você tem que ter disciplina, porque você tem que Hum, estudar, não tem jeito. Segundo, amar gente, gostar de gente. é, Porque se não gostar do pessoas. outro, não de gostar de pessoa, não vai dar certo. Então, assim, a gente está sempre se atualizando, sempre estudando. E eu falo que medicina, como não é uma ciência exata, ela está sempre mudando. Então, uma hora ela pode, outra hora não pode. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás disso. É Maravilhoso, isso. gente. Aprendi muito, muito, muito. Espero que vocês também tenham gostado e vamos fazer as dicas, hein? 4 vezes por dia passar o protetor. É isso aí. Muita gratidão, maravilhoso. Beijos. Tchau.